Olá, turma do quarto ano! Bem-vinda, querida aluna Beatriz! Na aula de hoje de Geografia, vamos revisar a cidade, paisagens e modo de vida. Falaremos sobre as cidades, diferentes tipos, e o crescimento das cidades. Então vamos agora ao nosso vídeo. Ao longo do tempo, as cidades, tanto no Brasil quanto no resto do mundo, podem passar por grandes transformações. Por exemplo, cidades com importante desenvolvimento industrial passam a se especializar também na oferta comercial e de serviços. É o caso de muitas capitais brasileiras, entre elas Goiânia, Manaus, Porto Alegre, Recife e São Paulo. A expansão das cidades resulta também em mudanças estruturais, econômicas e sociais. Se, por um lado, o crescimento traz maior oferta de empregos e de serviços em áreas como saúde, lazer e educação, por outro, é comum as cidades não conseguirem atender às necessidades de seus habitantes como deveriam. O crescimento populacional de algumas cidades resulta, por exemplo, em problemas como falta de moradias adequadas e o surgimento de favelas. Ao mesmo tempo, tornam-se mais comuns problemas como a violência urbana e a pobreza. Cidades brasileiras como Natal, Belém, Cuiabá, Vitória e Curitiba estavam entre as mais violentas do mundo em 2016, segundo a ONG mexicana Conselho Cidadão para a Segurança Pública e Justiça Penal. Sem planejamento público adequado, muitas pessoas vão viver em áreas com carência de serviços públicos essenciais, coleta de lixo, rede de esgoto, rede de água, energia elétrica e iluminação pública. Cidade e meio ambiente. Nas cidades, a concentração de pessoas, de veículos e de atividades econômicas gera enormes quantidades de resíduos sólidos, líquidos e gasosos. Os níveis elevados de consumo e de desperdício também contribuem para a produção excessiva de resíduos. De maneira geral, quanto maior o nível de urbanização, maior a produção de resíduos. Isso afeta negativamente a qualidade do meio ambiente e, consequentemente, a qualidade de vida das pessoas. O lixo é formado por resíduos sólidos. O que as pessoas descartam diariamente no comércio, nos hospitais, nas indústrias, nas moradias e nas construções em geral, resulta em toneladas de lixo. O problema é que muitos desses resíduos, como vidros, tampas de garrafa, embalagens plásticas e pneus, podem levar centenas de anos para se decompor na natureza. O descarte inadequado do lixo prejudica a qualidade ambiental. Muitas vezes o lixo é descartado em rios e em outros cursos de água, poluindo as águas e tornando-as impróprias tanto para o banho como para o consumo. Já o lixo jogado nas ruas entope os bueiros, aumentando o risco de enchentes que podem causar doenças e grandes estragos materiais. As prefeituras são responsáveis pela coleta e pelo destino do lixo e, por isso, devem cuidar para que ele não traga problemas à população e ao meio ambiente. Contudo, isso nem sempre acontece. Quase metade do lixo produzido nas grandes cidades brasileiras é levada para os lixões a céu aberto, que deveriam ter sido extintos até 2014, segundo a lei brasileira. Nas cidades também é produzida enorme quantidade de resíduos líquidos poluentes, como esgoto e efluentes industriais. No Brasil, grande parte desses resíduos não recebe tratamento antes de ser lançado em rios, represas ou no mar, poluindo as águas. Outro grave problema encontrado nos grandes centros urbanos brasileiros é a emissão constante de gases poluentes, os resíduos gasosos, especialmente por veículos e indústrias. Esses resíduos tornam a qualidade do ar ruim, prejudicando a saúde dos habitantes. Saneamento básico.
Um dos principais problemas ambientais urbanos é a falta de saneamento básico, que atinge grande parte da população, principalmente a mais pobre. De modo geral, a oferta de serviços como água tratada, coleta de lixo e tratamento de esgoto é insuficiente em áreas periféricas das cidades, principalmente as das grandes cidades. A disponibilidade de saneamento básico afeta diretamente a saúde e as condições de vida da população. Além de causar riscos à saúde humana, a poluição de rios e lagos impossibilita, por exemplo, que eles sejam utilizados pela população como locais de recreação e prática de esportes. O esgoto que não é coletado e tratado tem como destino ruas, córregos e rios do seu entorno. Como consequência, ele acaba contaminando as águas superficiais e subterrâneas, além de provocar doenças. Agora, as atividades no livro de Geografia, páginas 174, 175, 176 e 177. Começando, página 174. A área de uma cidade é característica por ter muita movimentação de pessoas e veículos. Escreva que outros elementos são encontrados em uma cidade. A. Onde as pessoas e os veículos se locomovem. B. Tipos de construções. C. Estabelecimentos comerciais. D. Espaços de lazer. Número 2. As cidades são classificadas em grandes, médias ou pequenas. Escreva no espaço atual qual é o fator que define a classificação de uma cidade quanto ao seu tamanho. 3. A contagem da população das cidades brasileiras é feita por meio de um censo. O IBGE faz a contagem das pessoas que vivem em cada lugar e os resultados são publicados e utilizados para ajudar o governo a administrar o país. O que significa a sigla IBGE? Página 175. A área central de uma cidade tem um grande movimento de pessoas e veículos. Faça uma ilustração que represente o centro da cidade onde você mora. Qual é o nome da cidade? Qual bairro você mora? Está no centro ou em área periférica? 5. As pessoas que moram em bairros mais afastados do centro pagam moradias ou aluguéis mais baratos. Mas, em sua opinião, quais as desvantagens que essas pessoas têm em relação às pessoas que moram perto do centro comercial? Agora na página 176. O crescimento das cidades. 1. Viver nas grandes cidades é o sonho de muitas pessoas do campo. Assinale os problemas da cidade onde você mora. Falta de emprego? Qualidade de vida ruim? Atendimento médico? Falta de moradias? Poluição? Alimentação? Segurança precária? Vagas em escolas? Transporte público? Qual é o problema que afeta mais as pessoas da cidade onde você mora? Justifique, explique o porquê. Número 2. A poluição pode comprometer a qualidade de vida das pessoas, plantas e animais que vivem em um determinado lugar. Represente através de desenhos situações onde ocorrem os diversos tipos de poluição. Poluição do ar, poluição visual, poluição sonora, poluição do solo, poluição das águas. Muito bem.
Esta foi a aula de hoje. Deixo aqui um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.